Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você, aí na sua casa, em todo o país, informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, aproximadamente 35% da população brasileira com idade acima dos 16 anos apresenta algum tipo de intolerância alimentar, com reações que podem variar entre leve, moderada ou até grave após a ingestão de algum determinado alimento. A intolerância pode causar diversos sintomas, entre eles náuseas, distensão abdominal e até diarreia. E assim como a causa, a modificação da dieta é também o seu principal tratamento. Para me ajudar a falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Gláucia. O nosso assunto de hoje, intolerâncias alimentares. Tema bastante interessante. Ao longo de toda a nossa vida, o nosso corpo pode processar em média até 25 toneladas de alimentos. Assim, ao ingeri-los, diversas condições podem ser desencadeadas, e entre elas, a intolerância e a alergia alimentar. Marcelo, vamos sentar, vamos conversar mais sobre esse assunto. E olha só, intolerância alimentar é algo que a gente vem vendo, vem ouvindo falar cada vez mais pessoas estão desenvolvendo. Sim, não é uma questão de desenvolver. Hoje a gente fala mais sobre esse assunto, né? E a gente precisa separar bem o que é intolerância alimentar do que é alergia alimentar. Né? Em algumas condições de saúde, elas levam a diagnósticos que são sobreposições e até confundidores. Há algum tempo a gente não ouvia falar tanto sobre isso, né? E hoje em dia a gente ouve falar muito, como você bem disse. Isso tem alguma coisa a ver com estilo de vida moderna? A gente tem hoje mais acesso a determinados tipos de alimentos que são processados e que favorecem a gente ter contato com alérgenos, né? Com substâncias que o nosso corpo vai identificar como sendo estranhas, vai tentar combater, e isso desencadeia reações imunológicas do tipo de hipersensibilidade. Essas reações de hipersensibilidade, que são as alergias, elas podem acontecer em decorrência de corantes, por exemplo, que são coisas que há um tempo atrás a gente não tinha tanto acesso enquanto população. Né? Certo. Marcelo, já que o nosso assunto são as intolerâncias alimentares, para a gente começar bem, qual a diferença entre intolerância e alergia alimentar? A alergia, ela é como eu acabei de explicar. O nosso corpo entra em contato com uma substância que é reconhecida como estranha, desencadeia uma resposta imunológica, então combativa a essa substância estranha, e essa resposta imune, né, o nosso sistema de defesa agredindo essa substância, gera um padrão de alergia. Já a intolerância, ela é uma alteração enzimática. A enzima, ela é como se fosse aquilo que degrada o meu alimento, que quebra ele em pequenos pedacinhos, é uma tesoura. Quebra ele em pedacinhos para eu poder absorver. E às vezes eu posso nascer com uma tesoura que não está muito bem amolada. Quando eu não consigo ter ou a tesoura, eu não tenho tesoura, ou a minha tesoura não é muito bem amolada, eu não vou conseguir processar o meu alimento. E nesse não processamento, eu vou gerando algumas reações que vão ser a intolerância. Ô Marcelo, eu gostei desse exemplo da tesoura, é bem didático. É como a gente processa o alimento. A gente precisa quebrar um alimento grande em tijolinhos para a gente poder absorver esse nutriente. Às vezes eu posso nascer com a tesoura com defeito ou nascer sem tesoura. Não está nada molada essa tesoura. Exatamente. Algumas condições de saúde, elas podem fazer com que a tesoura fique cega por um momento, né? Isso é muito comum na criança. Então, às vezes eu tenho um episódio de diarreia, alguma coisa assim, que muda a minha flora intestinal, aí a minha tesoura fica cega momentaneamente. Aí eu posso ter uma intolerância que é transitória. Por um período, por um tempo, eu fico com uma determinada intolerância a um tipo alimentar. E depois isso melhora. Esse processo é diferente da alergia. Na alergia eu tenho uma irritabilidade, o meu corpo ele vai combater aquela substância. Certo. Que é diferente de não conseguir processar para poder absorver. São processos que acontecem de modo separado, são problemas diferentes. Vamos falar agora sobre os alimentos que desencadeiam essas reações. Ao que parece, assim, falando como uma pessoa leiga, o leite é o campeão. Tô certa? Ou não? Não é necessariamente o leite. A gente tem
a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. Geralmente aquilo que causa alergia é proteína. E aquilo que causa intolerância não vai ser a proteína. Certo. A proteína, ela vai ser reconhecida pelo meu sistema imune como sendo um corpo estranho, e meu corpo vai ativar reações e vai combater isso, vai gerar uma irritação do trato gastrointestinal. É um quadro mais dramático, né, mais intenso. Quando isso acontece na criança, que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela perde peso, não consegue absorver nada do que ela está ingerindo do leite materno, pode ter sangramento nas fezes, e isso é um quadro muito intenso. A intolerância é essa dificuldade de quebrar a proteína o açúcar do leite. E essa dificuldade de quebra e de processamento vai gerando um quadro de distensão abdominal, porque vai fermentando ali dentro, as bactérias que estão no intestino, elas começam a se alimentar daquele leite, gera diarreia, né? E aí é um quadro um pouco diferente. E por ser diferente, também gera repercussões diferentes. Eu posso ter ou uma dificuldade completa de fazer essa digestão e absorção, ou uma dificuldade parcial. Vai variar como se fosse um degradê de cores, né? Então, de um lado, de um polo, eu tenho a incapacidade total e do outro uma incapacidade parcial. E aí eu vou intensificando isso de acordo com o meu perfil genético. Certo. Vamos falar mais dos alimentos? Além do leite, a gente falou bastante sobre ele, quais outros alimentos desencadeiam essas reações? Então, ou os mais comuns? O leite, aquilo que é alimento proteico, então um ovo pode causar alergia alimentar, que é bastante comum, às vezes dá inclusive reações cruzadas com alguns tipos de vacina que tem essa proteína do ovo. Amendoim também pode causar, na verdade não é exatamente o amendoim, mas um Castanha fungo. do Pará também? Sim, que eles dizem, alguns fungos podem nascer ali, esses fungos têm proteínas que também ativam o sistema imune, causam essas intolerâncias. Uma outra que é bastante comum é a intolerância ao glúten. Eu já vi pessoas que têm intolerância ou alergia ao pêssego. Isso acontece... Alergia, na verdade. Justamente por conta dessa questão da proteína. A carambola também é uma outra... uma fruta que tem uma substância que é bastante irritativa e que causa intoxicação alimentar, que é a caramboxina. Quando a gente fala sobre a cor dos alimentos, sobre os corantes, são corantes sintéticos, em sua maioria. Isso. Porque eles, na sua produção, têm essas proteínas que são diferentes e o nosso corpo acaba sendo ativado, sensibilizado. Quando eu vou ter uma reação do tipo alergia, de hipersensibilidade, eu primeiro preciso estimular o meu corpo a produzir anticorpos para aquela proteína, né? Então, se eu nunca tive contato, eu não vou ativar isso. Então, eu primeiro entro em contato, sensibilizo o meu sistema imune e aí eu desenvolvo essa alergia. O primeiro contato não é assim devastador. Marcelo, é muito difícil, né? Ter algum tipo de alergia alimentar ou intolerância alimentar, né? Causa um desconforto muito grande para o indivíduo e não só fisicamente, mas também socialmente. Às vezes a pessoa deixa de ir a algum lugar porque não vai poder comer determinada coisa. É complicado isso. Eu pessoalmente tenho uma experiência familiar. A minha irmã tem intolerância, a dela é completa, então ela precisa tomar uma enzima artificial. E aí... A intolerância dela é? Completa. Então ela precisa tomar essa enzima artificial. Aquilo que tem leite é difícil que ela consiga digerir, né? Dá um desconforto gastrointestinal muito, muito importante. E aí tem que fazer escolhas, né? Escolhas alimentares e se preparar, se programar para, sabidamente, quando ela vai comer alguma coisa que tem leite ou algum derivado, ela precisa usar a enzima. E aí começar a procurar um novo cardápio, né? Se reinventar. A gente precisa fazer adequações, fazer escolhas, né? Quando a gente está falando de alergias, é muito mais dramático o que a gente precisa fazer, é muito mais restritivo. E às vezes a gente vai descobrir que algumas coisas que não têm aparentemente nada a ver, elas contêm na sua formulação aquele ingrediente, aquele tipo de proteína, como por exemplo, às vezes eu posso ter alergia à proteína do leite e eu não posso comer algum alimento embutido, como presunto, apresuntado, por exemplo, porque na formulação ou na composição
eu tenho aquele soro do leite que é Precisa utilizado. ficar muito atento. Preciso ficar atento. Aí eu tenho mais restrições, mais padrões para poder fazer isso. E geralmente a gente descobre esses casos que são de alergia na infância. Justamente porque você vai ter contato, treinamento do seu organismo, do seu sistema imunológico para identificar essas proteínas e acabar gerando esse padrão de atividade inflamatória, imunológica contra essas proteínas. Tá, você falou que geralmente esse processo surge a partir da infância. Mas essas intolerâncias, elas podem ser desenvolvidas também ao longo da vida? Sim, algumas condições elas são transitórias. Então, às vezes eu posso ter essa dificuldade de fazer esse processamento a partir de adoecimentos, a partir de medicações que eu utilizo, e essa intolerância ser transitória, por mudança de flora, e aí eu consigo me adaptar, né? Mas de modo geral, são condições que são crônicas, quando eu não tenho a capacidade de produzir as enzimas, então eu não tenho a tesoura, ou se eu tenho, o meu corpo já produz uma tesoura cega, ou eu vou ter que fazer como a minha irmã, que utiliza uma coisa externa, né? Ou eu vou precisar adaptar a minha rotina alimentar em relação a isso. Tá. E da mesma maneira que essas alergias, essas intolerâncias surgem ao longo da vida, elas também podem ir embora? Quando a questão é transitória, sim. Então, no caso que eu comentei de uma criança que tem uma infecção de trato gastrointestinal, que pode ter uma intolerância à lactose ali momentânea, transitória, na hora que eu recuperei o equilíbrio de flora, isso passa. Certo. E um especialista pode ajudar nesse processo? Pode, e o profissional de saúde consegue orientar para você evitar os danos disso, especialmente quando você está falando de desenvolvimento, né? Então, uma criança que começa a ter um quadro de alergia à proteína do leite, por exemplo, isso é muito importante de ser cuidado para que o crescimento e o desenvolvimento, tanto de altura quanto de peso, não seja prejudicado. Então, uma criança que tem esse tipo de alergia alimentar, ela precisa ser acompanhada. E às vezes ela vai ter esse tipo de alergia, não vai descobrir de modo imediato, porque ela tem alergia a algo que a mãe comeu e passa através do leite, né? Então eu preciso cuidar da dieta da mãe, quando a gente está falando de uma criança que amamenta. A hora que ela começar a se alimentar sozinha, eu posso descobrir depois, justamente por conta desse tipo de sensibilização, né? Eu não sei que eu tenho alergia até que meu corpo tenha sensibilizado, e aí eu passo a ter esse tipo de reação. Mas para a criança é muito importante por conta desse padrão de restrição. Certo. Outro profissional que pode ajudar bastante quem tem intolerância, quem tem alergia, é o nutricionista. Com certeza. Pode ajudar a desenvolver outros cardápios, a entender melhor o que o seu corpo precisa, como substituir. Sim, e para poder encontrar a melhor estratégia de terapia nutricional, de utilizar a ingesta como um objeto terapêutico, né? Às vezes eu não vou utilizar a enzima, mas eu vou reeducar a minha alimentação, escolher outros tipos e conseguir aqueles nutrientes de outras fontes alimentares. Marcelo, então, para nos ajudar a falar mais sobre intolerâncias alimentares, nesse segundo bloco a gente vai receber o Luiz Henrique Melo. Ele é nutricionista e vai esclarecer mais dúvidas ainda sobre intolerâncias. Vai ser um prazer a gente poder aprender com um profissional. Então você aí de casa continua com a gente, o Dr. Marcelo também continua aqui. Daqui a pouquinho a gente recebe o nutricionista Luiz Henrique Melo e a gente continua com o nosso assunto, intolerâncias alimentares.